primeira coisa que nós temos que ter bastante claro são os termos que são usados nas questões quando a gente está falando aqui de garantia dada pela alienação fiduciária. Então, nós vamos ter os seguintes termos mais comuns. Primeiro, eu vou ter aqui o credor, que vai receber o nome de proprietário fiduciário. Então, esse aqui é o credor. Tenho o devedor, que vai ser chamado aqui de proprietário fiduciante. Isso aqui nós não podemos ter dúvida, não, tá? Então, tem que ter bem claro que um é fiduciário e outro é fiduciante. O que nós podemos, né? Qual tipo de operação de crédito que eu posso utilizar a garantia dada pela alienação fiduciária? Eu posso trabalhar aqui tanto bens móveis quanto bens imóveis. Nós já tivemos uma época que a garantia, alienação fiduciária só era aceita para bens, financiamento de bens móveis. Hoje não, bens móveis ou imóveis. As grandes instituições financeiras, como a Caixa, por exemplo, normalmente no financiamento habitacional, prefere trabalhar com alienação fiduciária, porque na execução é mais fácil, né, mais rápido do que na situação de uma garantia real dada por meio de uma hipoteca. Então, aqui eu posso usar tanto bens móveis quanto bens imóveis. O que diferencia e caracteriza aqui a garantia dada pela alienação fiduciária? Porque o devedor, quando ele dá aquele bem em garantia, ele deixa de ser o proprietário efetivo. Ou seja, ele passou a propriedade para o credor e ele, apesar de não ter, né, ficar com essa propriedade suspensa, ou seja, ela fica suspensa até efetivo pagamento da dívida, ele vai ficar aqui com a posse. Então, isso aqui é que é a palavra-chave. O devedor, ele não tem a propriedade enquanto a dívida estiver pendente, mas ele pode aqui usufruir naturalmente desse bem, tanto do móvel como do bem imóvel. Então, por exemplo, eu comprei um carro, eu não tenho a propriedade, eu não posso vender aquele bem de forma alguma, não posso negociar, mas eu continuo andando com o carro, eu continuo morando naquele imóvel. Eu só não tenho ali a propriedade, ok? Então, aqui ele tem a posse, usufrui do bem, mas a propriedade, ela é do credor. Então, vamos resumir essa definição. Então, alienação fiduciária, transferência da propriedade de um bem móvel ou imóvel, faz a transferência do devedor para o credor para garantir o cumprimento dessa obrigação. Então, quando que isso acontece? Quando eu financio, né? Adquiro esse bem a crédito. E ali, o credor, né, ele toma o próprio bem em garantia, de forma que o comprador, apesar de ficar impedido de negociar o bem com terceiros, ele pode usufruir desse bem, normalmente. E ali ele vai entrar, vamos colocar esse termo aqui, quando ele tem a posse, ele funciona aqui, ele assume a condição de fiel depositário. Então, ele tem que garantir que aquele bem, ele fique, né, mantenha ali o estado dele de conservação normal, porque senão não posso deteriorar a condição daquela garantia. Então, salientando aqui que no Brasil essa modalidade ela aceita tanto como garantia de financiamento de bens móveis ou imóveis. No caso de financiamento de um veículo, por exemplo, essa alienação ela fica registrada no documento, ok? No documento de posse do carro. Então, pego lá, o documento do carro está lá, inalienável. No caso de imóvel, é comum que a propriedade definitiva do bem, ou seja, atestada lá por meio de uma escritura, só seja transmitida após a liquidação dessa dívida. Nos dois casos, né, tanto na alienação fiduciária de imóvel como de imóvel, o comprador ele fica impedido de negociar esse bem. Ou seja, até porque a propriedade fiduciária aqui, ele está com o credor. Então, eu não posso fazer nenhuma negociação com esse bem, até porque se eu não honrar aquela dívida, esse credor passa a régua nesse bem para quitar lá a minha dívida.